Podem sentar, por favor. Abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1, por favor. Último livro da Bíblia. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, fala conosco, porque quando ouvimos a tua voz, nós nos fortalecemos, nós enxergamos o que não estávamos enxergando. Quando ouvimos a tua voz, nós despertamos. Tua voz nos faz bem. A voz dos problemas nos põe medo, dúvida. A voz do mal nos deixa divididos, fracos. A voz do mundo engana, mas a tua voz, meu Pai, ela nunca fez mal para o ser humano. Os teus conselhos são os melhores. Fala conosco, Pai, através dessa palavra, e dê um entendimento a todos. Eu peço, meu Deus, que todos nós venhamos compreender porque o Senhor nos reuniu hoje, o que de fato o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, me dê as palavras certas, mas faça o teu povo ter ouvidos para te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro amor, e você vai poder entender, creio eu, o que significa o primeiro amor. Por que Deus quer ser o nosso primeiro amor? Qual o motivo dele falar tão forte para essa igreja que perdeu o primeiro amor? Vamos ler aqui, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço o quê? As tuas obras. Imagine agora, olha aqui para mim, para você ter um entendimento de como foi quando essa carta estava sendo lida. O anjo da igreja, o pastor, reuniu toda a igreja dizendo: vamos ouvir a carta que chegou do Senhor Jesus para nós. Então toda a igreja se reuniu, e o anjo da igreja, o pastor, começou a ler a carta. E nessa primeira parte, em relação a eles, depois que Jesus se apresentou como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele disse: eu conheço tuas obras. Eu imagino que eles se alegraram, porque eles trabalhavam para Deus. Poxa, Jesus está vendo as nossas obras. Pois Jesus está se agradando do que nós estamos fazendo. Que bom. Trouxe uma alegria para eles. Aí o anjo continuou lendo, dizendo o seguinte: e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste o quê? Mentirosos. E quanto mais o anjo falava, quanto mais o pastor pregava, mais eles se alegravam. Puxa, Deus está feliz com a nossa paciência. Deus está feliz porque nós não aceitamos homens maus. Quando descobrimos que não é de Deus, que é falso, que é mentiroso, poxa, nós não aceitamos,
nós tiramos, pois Jesus está feliz com a gente. E a alegria ia tomando conta do coração da igreja, e eles felizes. E aí ele continua dizendo o seguinte, versículo 3: e sofrestes e tens o quê? Paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aí eles ficaram assim, radiantes. Poxa, nós temos sofrido perseguições, calúnias, difamações, tantas coisas por causa dele, e ele está vendo, ele está gostando. Aqui tem gente que perdeu o trabalho, deve ter, né? Por causa da fé, porque não queria mais mentir. Aqui tem gente que familiares se afastaram, amigos. Aqui tem gente que por causa de Jesus já passou cada coisa, humilhações, ouviu piadas, zombarias. E Jesus disse: olha, nessa carta, eu tenho visto que vocês têm sofrido por amor a mim. Eu tenho visto que vocês têm trabalhado. Eu tenho visto que vocês são empenhados na obra. Por quem não ficaria feliz ouvindo isso? Tá legal. Agora, escute uma coisa aqui no versículo 4. O que é que diz aí? Nessa hora a coisa pegou. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti o quê? Virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora. Por que o Senhor Jesus pegou tão pesado com a igreja de Éfeso? Porque eles abandonaram o primeiro amor. Qual motivo? Tem que ter um motivo. Será que Jesus estava carente? Pô, vocês não estão me amando, então eu estou sofrendo por causa disso. Será que é isso? Não. Deus é completo nele mesmo. Deus não tem problema de carência. Então por que? Me diga qual é o motivo de Deus ter falado tão forte: olha, vocês perderam o primeiro amor. Ou vocês se arrependem, ou vai comprometer a salvação de vocês, porque eu não quero serviço nenhum se não for no primeiro amor. Eu não quero nada sem o primeiro amor. Eu não me agrado, eu não quero. Se é um casamento, eu quero um casamento quente. Como é que tem que ser um casamento? Os dois dormem juntos ou dormem separados? Tem que dormir juntos, acordar juntos, na medida do possível se alimentar juntos, dialogar, conversar, gastar tempo. Isso é casamento. Aqui o Senhor Jesus falou forte, não era por causa da carência dele, é porque ele sabe que quando nós colocamos alguém ou alguma coisa no lugar dele, nós vamos sofrer. Não é ele que vai sofrer, é por amor a nós, porque nunca deu certo colocar nenhum ser humano no lugar de Deus. Você pode colocar qualquer um, coloque um homem, coloque uma mulher, coloque um familiar, coloque seja quem for no lugar de Deus, para ver o quanto você vai sofrer. Experimente isso. Se você quer sofrer, experimente isso. Eu já vi inúmeras pessoas quebrarem a cara, gemerem, porque colocaram uma pessoa no lugar de Deus. A verdade é, se ele não estiver em primeiro lugar, ele não está em lugar
nenhum. E se ele não está em lugar nenhum da vida da pessoa, ela está sozinha, ela vai sofrer. Está dando para você entender? Não é questão de carência dele, é porque ele sabe que o ser humano depende dele. Escute bem, ou está no primeiro amor, ou então tudo que está fazendo não está adiantando nada. Ele está dizendo: eu não quero ser servido assim. Pessoal, a minha mãe tinha ciúme de minha namorada Rose, quando era minha namorada, minha noiva, minha mãe tinha ciúme, porque eu ficava tão por ela, que minha mãe sempre jogava uma piadinha assim, ó: para Rose não tem cansaço, para Rose não tem horário, para Rose você está sempre pronto. Porque minha namorada, minha noiva, a igreja é chamada de quê? A noiva tem que estar apaixonada, a noiva tem que estar desejando o noivo. Se não for assim, para ele não presta, não tem sentido, não pode ser forçado, não pode ser aos empurrões. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu não saí da igreja. Mas tem gente dentro da igreja fria, tem gente dentro da igreja mal, tem gente dentro da igreja presa no pecado, tem gente dentro da igreja que a maneira que ela está na igreja não agrada mais a Deus, ela só está fisicamente, mas ele não quer religiosidade, ele quer comunhão. Você sabia que lá no céu ele vai nos vestir de vestiduras brancas? Claro, se nós vencermos. Vestirei de vestiduras brancas. Quando eu era criança, minha mãe me vestia, eu não sabia me arrumar. A minha mãe ficava: estica o braço para botar a camisa, levanta essa perna, menina. Não era assim? Minha mãe fazia isso comigo. Vai tomar banho. A minha mãe agora vai tomar banho. Aí eu ia. Aí quando eu voltava, ela trocava a minha roupa. Vamos botar essa calça aí, menina. Levanta outra perna. Não era assim com você? Quem tem filhos aqui? Não é assim? Para eu comer, às vezes eu não queria comer, e ela pegava o garfo com a comida, fazia aviãozinho, e às vezes o aviãozinho tinha que dar 2 voltas, 3 voltas, e eu marrento. Meu pai não tinha paciência não, minha mãe tinha. Abre a boca, criatura de Deus. Aí eu abria, comia, parecia que estava fazendo um favor para ela, mas mãe faz isso com maior prazer, maior amor, maior carinho, maior consideração. Quando eu pegava uma gripe, eu estava doente, sem apetite, eu: filho, você tem que comer, você precisa comer, senão você vai ficar pior. Mãe, estou sem fome. Não, você vai comer, eu vou te ajudar, vá. Às vezes ela comia, ela comia e me dava para eu comer. Mãe assim. Avô e avó nem se fala. Você sabe que os filhos ficam invocados com os pais, porque os netos conseguem coisas que eles não conseguiram. Fica nem criança, fica bobo, rapaz. Mas deita e rola, os netos deitam e rolam. E o pai, e o avô e a avó ficam todo bobo. Não é assim? E os filhos falam assim: se fosse na minha época, eu não tinha essa regalia. Família, comunhão. Jesus quer isso. Jesus disse que vai nos vestir. Lá no céu, a Bíblia diz que Ele vai servir a mesa. Ele vai nos servir. Ele quer comunhão aqui, e Ele quer que essa comunhão se estenda na eternidade, intimidade. Está entendendo como é que Ele quer? Não adianta só fazer. Eu posso curar, eu posso expulsar demônios no nome dEle, e ouvir dEle o seguinte: no dia do juízo, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Posso ouvir isso? Mas eu chamei o Senhor de Senhor. Tá bom, Senhor, Senhor, mas não era isso que eu queria. Não era o fazer,
queria que você fosse meu, que você tivesse comunhão. Eu assisti a novela Gênesis. Quem assistiu? E novela bíblica, quando você conhece a Bíblia e você assiste, você já sabe o que vai acontecer, né? Mesmo assim é gostoso assistir, porque você tem uma visão melhor, mas você sabe que o mar vai se abrir, você sabe o que vai acontecer. E Eva aparece no jardim, e ela vai pegar aquele fruto, e eu estou ali em casa, meu Deus, não pega não, Eva, não pega não. Eva, pelo amor de Deus, não pega não. Daqui a pouco ela pega o fruto, estragou tudo. Ali começa o sofrimento. E cada dia o ser humano sofre mais. Só está sofrendo, sem paz. Você vê o ser humano sem paz, e bebe, e ressaca, e fica pior, fica dependente da bebida, e droga, e noite. Eu vi uma matéria que fizeram essa semana e me mandaram, que eu fiquei com vergonha de publicar. Os países que estão liberando o ser humano ter relacionamento com animais. Que triste. Você vê o ser humano sem paz, mas a paz está ao alcance de todos. Por quê? Porque Jesus, Ele foi até a cruz. Nós erramos, seres humanos, e Ele buscou a reconciliação. Será que você entende isso? Nós erramos. Você já pediu desculpa a alguém, você estando certo? Quem já fez isso? Graças a Deus, bom sinal. Porque tem gente que nem errada pede perdão. Não conhece ninguém assim não, né? Talvez seja você, tá? Não sei. Mas quem errou foi o ser humano. Mas o amor dele é tão grande que ele mesmo buscou a reconciliação. Ele veio pedir perdão. Ele veio liberar o perdão na cruz. Pessoal, uma senhora, ela me parou e falou assim: eu me separei, bispo. Eu falei: que é isso, senhora? Me separei. Se eu soubesse que eu ia passar pelo que eu passei no meu casamento, que ele ia me trair tanto, me fazer sofrer tanto, eu não teria casado com esse homem. E eu fiquei pensando, Deus sabia tudo de errado que nós iríamos fazer. Deus conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe tudo que nós vamos fazer quando sair do culto. Ele sabia que várias vezes nós iríamos decepcioná-lo, entristecê-lo, e mesmo assim Ele nos quer. Você já parou para pensar nisso? A grandeza do amor desse Deus. Você já parou para pensar? Ele gosta de te ouvir. Você tem amigos? Quem tem amigos aqui? Você tem amigos acima de 40 anos? Acima de 50? De 50 acontece mais o que eu vou falar. Às vezes seu amigo fala a mesma coisa. Você tem amigos assim? Que ele fala a mesma coisa, mas ele fala na empolgação, parece que ele nunca falou para você. Tu já ouviu essa história 10 vezes? Tem amigo assim? Quem tem amigo assim? Ele fala, quando ele começa a falar, ele já começou a história, fala: eu já ouvi 20 vezes. Se ele fala tão empolgado, e porque você é amigo, você escuta, como se você estivesse ouvindo pela... que ele quer falar com você, seu amigo. Deus, Ele gosta de nos ouvir. Pode ver que quando você está preocupado, ansioso, estressado, agoniado,
e você fala com Ele, te deixa logo bem. Você entrega na mão dele, você fica logo em paz. Ele está esperando só você falar com Ele, só você se abrir, só você falar assim: eu não estou aguentando, me ajude. Aí Ele pega seu fardo e carrega e te dá o dele. Ele disse que nós vamos sentar no trono. Não foi a palavra que teve essa semana que passou? No trono com Ele. Como eu gostava de sentar no colo do meu pai, na cadeira com meu pai, e no carro. Ele me botava no carro, que eu pegava a mãozinha assim com o volante, me sentia todo. Com o pai, Ele quer comunhão. Deus não é um Deus distante, não. Ele é um Deus que quer estar perto, que é misericordioso, que perdoa, que quer o nosso bem. Por isso que Ele foi tão duro, lembra aonde caiu, se arrependa e volte, senão você vai perder sua salvação. Eu vou vir contra ti. Eu não quero vir contra ti, eu quero estar a seu favor, não contra você. Mas se não for no primeiro amor, para mim não serve. E é tão bacana quando você está no primeiro amor, porque ninguém entende. As pessoas ficam: tudo é igreja, um domingo não pode deixar de ir, você também, tudo, não pode falar uma mentirinha, não pode. As pessoas ficam, porque elas não entendem, porque não é uma religiosidade, é um temor. Você não quer entristecê-lo, você não quer perder a comunhão, a intimidade. Está dando para você compreender? Esse é seu prazer. Quando você está no primeiro amor, às vezes você está fazendo a comida, dirigindo, e de repente você se pega chorando, buscando, adorando a Deus, inspira. Às vezes está em casa sozinho, parece que você está completo, é muito legal. Você tem paz até enfrentando uma doença. Você tem paz enfrentando o desemprego, você tem paz enfrentando uma série de problemas, você tem N problemas, e você enfrenta, e essa paz excede o entendimento de todos, porque está tudo na mão de Deus, você é dele, ele é seu. Quando eu ia na casa dos meus amigos, que eu era criança, eu ficava todo desconcertado. Ainda bem a gente fala descabriado, eu ficava todo. Aí eles me ofereciam: quer uma água? Aí eu: quero. Aí trazia uma água. Mas você fica meio assim. Agora, quando eu chegava na casa de meu pai, de minha mãe, na minha casa, ali era minha casa, eu não esperava ninguém me oferecer água. Eu vou na geladeira, eu vou na cozinha, eu vou onde eu quiser. Lá no céu, nós vamos ter direito a tudo que é dele. Tudo que é dele é nosso, tudo que é nosso é dele. Você está entendendo a grandeza disso? Você está entendendo a grandeza desse primeiro amor? Dele está na sua vida acima de tudo. Não é pela carência dele, não. Ele está realizado, ele é Deus. Mas ele ama tanto, mas tanto o ser humano, mas tanto, que ele sabe que você vai sofrer se colocar alguma coisa ou alguém no lugar dele. Coloque as coisas materiais na frente dele, para ver como é que você se torna. Uma pessoa que quanto mais tem, mais quer, e nunca se sacia, se realiza. Já viu gente assim? Você fala: meu Deus, a criatura tem tanto dinheiro que dá para viver umas 7 vidas. Mas a pessoa é assim, Não tem gente assim? E quanto mais tem medo de perder e mais quer, porque colocou isso em primeiro lugar. Você já deve ter ouvido eu falar várias vezes: eu amo minha esposa, mas não acima de Deus. Eu não amo ninguém acima de Deus, porque eu sei que se Ele for o meu primeiro amor, Ele vai cuidar de mim em tudo. Lembra de onde Ele te tirou, lembra de onde Ele te tirou.
Lembra dos livramentos que Ele já te deu. Lembra do que Ele já fez na sua vida, das experiências que você já teve com Ele. E é tão maravilhoso que nunca esgota. Eu estou desde os meus 16 anos com Ele, tenho 51. E quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer. Quanto mais eu busco, mais eu quero buscar. Por quê? Porque Ele não esgota. Não acaba. Cada dia tem mais. E na eternidade nós vamos conhecê-lo cada dia mais. Não sei se você vai estar lá no céu. Eu digo isso pela fé. Eu não sei qual é a sua prioridade. Eu não sei. Tem gente que quando estava no primeiro amor meditava tanto na Bíblia, às vezes fazia vigília em casa sozinha. Tem gente que tinha um maior prazer nas coisas de Deus. Hoje é os empurrões. Hoje parece que é um peso. Hoje quando vem na igreja é de uma forma religiosa. Parece que é para bater cartão. Mas quando você vinha no primeiro amor, sua maquiagem borrava toda. Você se derramava. Tem gente que nem vinha maquiada, porque ela se derramava. Como é gostoso de viver no primeiro amor. E tudo você recorre a Ele. Qualquer coisa você vai a Ele. Qualquer problema, qualquer coisa que te deixa mal, você vai a Ele. Você consulta Ele para tudo, seja na área financeira, seja na área amorosa, seja... Mas quando Ele sai do primeiro amor, você vai fazendo o que tem vontade e vai se arrebentando. Eu queria tirar um tempo hoje para nós orarmos a Deus, para nós buscarmos a Deus. De repente, como você não busca há um bom tempo, buscar de verdade. Ele gosta quando isso vem de dentro de nós. Aí você diz assim: bispo, mas Ele sabia o quanto eu ia errar, falhar, e mesmo assim Ele me quer? Porque Ele acredita que você vai ser transformado de glória em glória. Ele crê que você vai ser aperfeiçoado nele dia a dia. Claro, eu estou bem longe de ser o que Deus quer que eu seja, eu sei disso. Eu estou bem longe de ser tudo que Deus quer que eu seja, eu tenho consciência. Mas eu estou bem diferente do que eu era no início. Bem diferente. E quem me transformou, quem transformou o meu interior, foi o Espírito Santo. Você acredita, por exemplo, se você faz um transplante de coração, vamos dizer que uma pessoa de Deus morre, mas antes de morrer, você recebeu o coração dela nesse transplante. Você acredita que você vai ser de Deus por causa disso? Bispo, se a pessoa transplantar o coração de um viciado, quando acabar de transplantar, que ficar 100%, vai direto para a biqueira. Será que é assim? Não. Mas não trocou o coração. Mas o problema é mais fundo, é na alma. Você vê o ser humano mudando tanto, vou mudar o cabelo. Pode mudar, não vai mudar a vida em nada. Tem gente que nem tem mais cabelo, se depender de cabelo para mudar, coitado. Nada contra, você quer se cuidar, se cuide. Mas a transformação tem que acontecer no interior, lá dentro. Aí você muda de verdade. Aí ele passa a ser o seu primeiro amor. Aí ele passa a ter uma coisa com você que ninguém te toca. Ninguém te toca. Aí ele te abençoa até quando você está dormindo. Aí você vê Ele te abençoar até em coisas que você nem pede. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo do interesse. E as pessoas até desconfiam quando você vai fazer alguma coisa por elas sem interesse. Elas ficam meio pé atrás.
Às vezes eu vou evangelizar e eu percebo que a gente não gosta nem de parar, fica com medo de ser roubada, fica com medo de ser alguém querendo tirar vantagem. Não quero, e vai embora. Tem uns que rejeitam, já sabe até que é a palavra de Deus, mas tem uns que ficam assustados, porque no mundo que a gente vive, todo mundo só visa o próprio interesse. Mas quando Ele é o seu primeiro amor, você não serve por interesse, você serve por prazer. Como é que nós começamos cantando nessa reunião hoje? Ó, que prazer, está aqui para mim ensinando a palavra de Deus, é o maior prazer. Ele está dizendo, não adianta fazer nada para mim, não adianta vir na igreja, não adianta fazer a obra, não adianta ganhar almas, se não for no primeiro amor, eu não quero. Eu só quero se for no primeiro amor, me amando de verdade. Ele perguntou para Pedro assim: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Será que ele não está perguntando para você? Tu me amas? Tu ainda me amas? Eu sou seu primeiro amor ainda? Por que me trocou? Por que deixou alguma coisa em meu lugar? Por que está disputando comigo isso? Por que você está deixando isso concorrer comigo? Onde é que eu falhei com você? Onde é que eu errei com você? E ele não está falando isso por causa dele, não. Pode estar certo o que eu estou te falando. É porque Ele ama você e não quer que você se arrebente. Não quer. Fique em pé, por favor. Olha para mim, por gentileza. Muita paz, ó, tem quem ama a sua lei. Muita paz tem quem está bem com Jesus. Muita paz. Salmo 119, 165, muita paz. Esse versículo de Colossenses, coloca aí por favor, 1:20, põe aí por favor. E que havendo por ele o que? Feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Por causa de quem? Por meio de quem? Dele. Nós erramos, o ser humano errou, e ele veio trazer a reconciliação. Por quando você pede perdão para uma pessoa que ela está errada, é muito forte. Você fala: fulana, me perdoe. Ela que deveria pedir. Nós é que éramos para implorar: Senhor, tenha misericórdia de nós, não nos deixe. Ele que veio a esse mundo, só para a gente não sofrer nem aqui, nem aonde? Nem no inferno. Minha língua está coçando para falar do inferno, você sabe disso, né? Eu não quero que você tenha medo de Deus. Eu quero que você ame a Deus. Eu quero que você respeite a Deus. Eu quero que você durma e acorde com Deus. Eu quero que você ande com Deus. Eu quero que Ele esteja nos seus pensamentos. Se você diz assim: bispo, eu deixei o primeiro amor. Deus já não é isso tudo para mim como era antes. Às vezes eu busco quando eu estou no sufoco. Às vezes eu invoco quando eu estou precisando, é só pensando em mim. Às vezes eu venho aqui só para resolver problemas. Mas eu quero que Ele seja meu primeiro amor. Eu quero que um dia Ele me vista de vestiduras brancas. Eu quero um dia sentar com Ele no trono.
Eu quero um dia entrar na eternidade com Ele e viver com Ele para sempre. Mas eu deixei o meu primeiro amor. E eu quero me levantar hoje, espiritualmente falando. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não venha porque ninguém está vindo. Não venha porque você gosta de vir aqui na frente. Venha se você deixou o seu primeiro amor. Chegando aqui, feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Venha cantando, quero voltar ao início de tudo. Quero voltar ao início de tudo. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras. Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pai, meu amado Pai, o Senhor é completo em si mesmo. O Senhor não precisa do meu amor para se realizar. Pai que nos conhece, que sabe tudo acerca de nós. O Senhor sabia o quanto nós erraríamos, o quanto nós iríamos te decepcionar na caminhada, te entristecer. E mesmo assim, continua nos querendo. Não dá para entender esse amor. Não dá para compreender como alguém nos ama tanto, nos quer tanto. O Senhor sabe se a gente colocar, ou se nós colocarmos alguma coisa no teu lugar, essa alguma coisa vai nos consumir, vai nos iludir, vai nos deixar na mão. O Senhor sabe se nós colocarmos qualquer ser humano no teu lugar, vamos gemer. Quantas pessoas vivem em função de alguém, e quando esse alguém apronta, ela fica arrasada. Quando esse alguém trai, machuca, fere, a pessoa se sente a pior das piores. O primeiro lugar na vida do ser humano foi feito para ti, meu Senhor. Quem pode dizer que o Senhor já fez mal para ela? Lembra
lembra, minha amiga, meu amigo, o quanto Ele já te livrou, o quanto Ele já te ajudou em momentos que você só tinha Ele. E às vezes mal, cheio de erro, de pecados, ainda assim Ele não desistiu de você. Por que trocá-lo? Por que deixar esse primeiro amor que só te faz bem, que um dia vai te vestir no céu? Bota o braço aqui e vai te abraçar e vai te dizer: eu te guardei lá embaixo, nos seus tantos anos que viveu lá embaixo, você me priorizou, você não me trocou, não me largou, não me deixou. Agora você vai viver comigo para sempre. É tudo teu, o que é meu é teu, o que é teu é meu. Fica à vontade aí. Senta aqui comigo no meu trono. Senta aqui um pouquinho comigo. Nós temos todo o tempo do mundo. Lá embaixo você tinha trabalho, lá embaixo você tinha colégio, filhos, família, obrigações, responsabilidades, mas você sempre queria ter tempo para mim. Seu prazer era vir na minha casa, seu prazer era me ouvir, seu prazer era me buscar. Agora você tem todo o tempo. Vamos comer da árvore da vida. Vem aqui comigo. Agora é comigo para sempre. Lá embaixo você não me via, mas agora você pode contemplar a beleza da minha santidade. Pai, como pode? Nos constrange isso. Alguém nos querer tão bem, alguém não nos rejeitar depois de tudo que falhamos, erramos. Como é bom te ter. Tem gente lembrando onde caiu, tem gente se arrependendo porque esfriou, tem gente rompendo agora com o pecado, com o erro, com a vida errada, com o pecado que tirou a paz dela, a paz da alma. Vem, meu Pai, vem transformar cada um de nós de glória em glória, vem nos aperfeiçoar, vem, porque queremos te amar mais, te servir com mais qualidade, ser mais parecido com o Senhor. É tão bom estar aqui, é tão bom. Quem não te conhece não entende. Lá vai de novo para a igreja, só vive na igreja. Tudo dela é Deus, tudo dele é Deus. Nós somos tua noiva, Jesus, meu Salvador. Nós estamos te aguardando, meu Pai. Não vemos a hora da trombeta tocar, do Senhor aparecer nos ares, por entre as nuvens. Nosso encontro vai ser lá, se não partirmos antes. E vamos entrar na glória, toda a igreja. Imagine a alegria, a tua igreja no mundo inteiro sendo arrebatada, e todo mundo te encontrando nos ares, com os anjos, e entrando, meu Pai, e entrando na glória. Aleluia, que maravilha. Não deixa trocarmos isso por nada. Não deixa cairmos em tentação. Não deixa
deixa nos perdermos na caminhada. Vem, meu Pai, vem abraçar essa criatura, vem fazer morada na vida dos sinceros. Vem, vem, pois ela está abrindo o coração para Ti. Entra, Pai, faz morada, aviva, aleluia. Faça dessa canção sua oração. Quando eu tentar te esquecer e confiar no meu querer, me faz lembrar de onde eu vim, e que o Senhor me trouxe até aqui. Quando eu tentar fazer uma oração e me faltar a mesma inspiração, me faz lembrar que nada posso ser se da Tua graça eu não depender. da Tua graça eu não depender. Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração, As madrugadas de oração, e das lágrimas no chão, mas no chão, onde o tempo ao passar o tempo ao passar, vai tentando apagar dando apagar do coração. coração, Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. deixei o meu primeiro amor. Se for preciso, vou recomeçar. Se preciso eu vou recomeçar, Mas confesso que eu dependo do Senhor. mas confesso que dependo do Senhor. Me faz lembrar Me faz daquelas madrugadas de oração, aquelas madrugadas de oração e das e lágrimas, das lágrimas no chão, onde o tempo ao passar onde o tempo ao passar vai tentando apagar vai tentando apagar do coração. coração. Me faz lembrar Faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. deixei o meu primeiro amor. Se for preciso, Se for preciso eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor, do Senhor, mas confesso que dependo do Senhor. Espírito Santo, faz ela lembrar das madrugadas de oração, quando no primeiro almoço acordava ela para te buscar do nada, das lágrimas no chão, quando ela te buscava e tinha uma pocinha de lágrimas ali, que ela chorava e o Senhor recolhia no teu odre. Fala lembrar
quando ela tinha tanto prazer na tua presença. Para lembrar das experiências que já teve contigo. Faz, Espírito Santo. Eu sei que só não quer ela fria, fraca. Sair do primeiro amor nos enfraquece, nos distancia de ti. Ele não abriu mão de você. Você está perdoado. Você voltou hoje ao primeiro amor. Abraça o seu corpo. Agarra ele. Abraça ele. Faz um voto de não deixá-lo, de não largá-lo. Por nada, por ninguém. Não deixa termos nada que vai enfraquecer a comunhão, que vai disputar com o Senhor, que vai nos tirar de ti. Abraça ele. E esse abraço dele é sem interesse. É só para te fortalecer. Aleluia. Minha amiga, meu amigo. Ele põe um cântico novo em nossos lábios. Um desejo de louvá-lo. Então agora, pode adorá-lo. Adore, adore como você quiser, mãos erguidas, abraçando o seu corpo, não importa, é de dentro, é de todo o coração, é do fundo da alma, é com verdade, ele aceita. Adore que ele merece. Fala, não tem ninguém, não tem nada ocupando mais o primeiro lugar, é tudo teu. Eu quero o que o Senhor quer para mim, eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja, eu quero viver o que o Senhor quer que eu viva, eu quero ser teu, instrumento teu, fazer tua vontade. Pode adorá-lo, pode falar na língua dos anjos, pode agora amá-lo. Ele perguntou para Pedro: tu me amas? Pedro disse: tu sabes. Fala para ele: eu te amo. Fala para ele: eu te adoro. Fala para ele, dê glórias a ele, louve a ele. Fala: é a tua presença que me atrai. Eu estou aqui por causa de ti. Entrega tudo a ele. Eu vou adorá-lo. Faça o mesmo se quiser. Fique à vontade.
agora faça silêncio. Nós começamos cantando essa música e daqui a pouco vamos cantá-la novamente. Oh, que prazer! Mas, Pai, só o Senhor mesmo. Às vezes a gente fala as mesmas coisas. Às vezes procuramos uma palavra para expressar tudo o que queremos falar e não encontramos. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 1:26. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios 1:26. Por favor. Quem já achou, levante aí a sua Bíblia. 1 Coríntios 1:26. Em o nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, fala conosco através da tua palavra. Eu tenho aqui na minha mão o que me direciona, o que não falha. Eu tenho aqui na minha mão a tua poderosa palavra, que criou tudo que os nossos olhos veem nesse mundo. A tua palavra, meu Pai, que é gloriosa, fala conosco, ensina-nos através dela, nos faz entendê-la, que essas palavras venham clarear o nosso entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco hoje. Usa a minha boca e dê ouvidos para esse povo te ouvir, em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Olha para mim, por favor. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas, 3 pilares para o seu futuro testemunho. E eu queria que você lesse em voz alta a primeira coisa que eu vou falar. Lê alto aí. Creia que Deus te escolheu. Vamos ler 1 Coríntios 1:26. Diz assim: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são o quê? Chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar quem? As que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha para mim agora, por favor. Impressiona a maneira que Deus trabalha e que Deus escolhe o ser humano. Como o mundo escolhe? O mundo escolhe os mais capacitados, os mais inteligentes, os mais estudados, os mais isso, os mais aquilo. Eu lembro quando eu nunca fui bom de futebol, nunca, um desastre. E quando eu ia, desde criança, eu lembro que quando eu ia jogar, na hora de escolher o time, batia o para o ímpar e cada um começava a escolher os melhores. Eu era o último, ao ponto de todo mundo escolher o time e eu ficar. Eu falei: eu não sento em qualquer um aí. Não é assim quando não sabe jogar? Batem para o ímpar e escolhem logo o melhor. Como eu não sabia jogar, então não me escolhiam. Então dizia assim: pode entrar aí, qualquer lado. Eu sou de qual lado? Qualquer um que você entrar. Como quem diz, ó, não fede nem cheira, não vai atrapalhar, aliás, não vai somar,
vai acabar atrapalhando. Qualquer um que você escolher, você pode entrar. Quem já passou por isso aí, né? Temos alguma coisa em comum, né? Preste atenção, por favor, porque o mundo escolhe os melhores. O mundo escolhe por aparência, por talentos, mas Deus não escolhe assim. Nós temos poucos de nobre nascimento, poucos. Nós temos poucos que foram escolhidos por Deus vindo de nobre nascimento. Mas Deus escolhe aqueles que o mundo despreza, humilha, rejeita. Você vê pessoas dando testemunho dizendo: meu pai dizia que eu não ia chegar a lugar nenhum, ninguém acreditava em mim, ninguém levava fé em mim, mas Deus escolheu. Deus escolhe as coisas loucas para confundir os sábios. Deus escolhe as coisas vis. Deus escolhe aqueles que todo mundo rejeita, mas para fazer coisas grandes. Quando você crê que Deus te escolheu, começa uma mudança na sua vida. Porque Ele não escolhe capacitado, Ele capacita quem Ele escolhe. Quando você entende que Deus te escolheu, então você não olha mais para a sua condição humana. Não importa se você não tem ninguém para te dar uma forcinha. Escute, por favor. Quando você crê que Deus te escolheu, é Deus e você, você e Deus, e acabou. Você não precisa de mais ninguém. Quando Ezequiel estava no vale de ossos secos, não tinha ninguém com ele. Estava bagunça, mas ele começou a profetizar e Deus começou a organizar tudo. Estava tudo morto, tudo seco, tudo caído, e Deus começou a levantar. O cenário era o pior possível, mas quando você crê que Deus te escolheu, então você não se intimida com o que você está vendo, com o que você está ouvindo, com o que você está enfrentando. Porque você crê que Deus te escolheu, você sabe que Ele vai honrar, que Ele vai mudar a situação, porque Ele é com você. Ezequiel estava sozinho no vale de ossos secos. De repente você diz: todo mundo abandonou o barco, mas Deus não abandonou o barco, Deus é com você. Davi enfrentou Golias sozinho. Daniel entrou na cova dos leões sozinho. Você pode estar sozinho humanamente falando, mas Deus é com você. Amém? A situação pode estar seca, a situação pode estar complicada, mas se você crê que Deus é contigo, logo logo muda. Quando você crê que Deus é com você, você não fica se humilhando para ninguém. Quando alguém abandona o barco, quando alguém sai do seu lado, quando alguém te deixa na mão, você segue em frente, porque você sabe que lá na frente essa pessoa vai pedir perdão a você, essa pessoa vai se arrepender, porque Deus é contigo. Você não sabe como Ele vai mudar a sua vida, mas você chega a se alegrar, a sorrir sozinho. Em momentos difíceis da sua vida, você não sabe como Deus vai fazer, mas você sabe que Ele vai fazer. Você se alegra sozinho. Às vezes você se pega sorrindo, às vezes você se pega dando gargalhada, e se tem alguém percebendo, fala: qual motivo? Mas não vão te entender, é porque você crê que Deus é contigo. Amém? Creia que Deus é com você. Se ninguém for com você, se nem sua família for com você, Deus é suficiente. Vá você e Deus, Deus e você, e vai dar tudo certo. Ele escolhe as coisas loucas, as coisas ou as pessoas que ninguém acredita. Eu vou ser sincero, se eu fosse Deus, não me escolhia não, porque eu não sei o que Deus viu, só Ele mesmo, só a misericórdia dEle mesmo. Mas graças a Deus por isso, porque Ele escolhe quem ninguém acredita. Amém? Agora, Deus chama muita gente, mas porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. As pessoas que foram escolhidas, em algum momento da vida delas, elas ouviram Deus. As pessoas que foram escolhidas por Deus, em algum momento da vida delas, elas tiveram ouvidos para ouvir a voz de Deus.
Olha os heróis da fé, ouviram Deus. Então você pode estar sem dinheiro, você pode estar sem crédito na praça, você pode estar vivendo os piores momentos da sua vida. Se você der ouvidos à voz de Deus, você se faz escolhido. E aí a situação começa a mudar. Porque Deus não nos escolhe para coisas pequenas, Ele nos escolhe para coisas grandes, porque Ele é grande. Amém? Agora, a segunda coisa, coloca na tela, lê alto por favor. Invista onde? Olha para mim por favor. Leia esse versículo de Provérbios 27, 11. Pode ler na tela para ser mais rápido. Lê alto aí. Sê sábio, filho meu, e alegra o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. Olha para mim, por favor. Sê sábio, me alegre. Olha o que Deus está pedindo. Se você é uma pessoa que crê que Deus te escolheu, invista na sua comunhão com Deus. Alegre Deus investindo na sua comunhão com Deus, porque Deus não quer que você venha para a casa dele, ganhe dinheiro, prospere, vença, mas se Jesus voltar você fica, mas se você morrer você vai para o inferno. Não é essa a vontade de Deus. Deus quer que você invista na sua comunhão com Ele, na sua intimidade com Ele. Deus não quer que você tenha vida com Deus só uma vez por semana, só dia de segunda-feira, só aqui dentro. Deus quer que você invista nessa comunhão. Que dia? Todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Todo dia lê a palavra dele, todo dia busca a direção dele. E tem muita gente que está dentro da igreja, mas ela não investe na vida espiritual. Os pais, quando a criança nasce e começa a crescer, os pais começam a ensinar a andar. E a alegria dos pais é quando as crianças começam a andar sozinhas. Qualquer pai fica feliz, qualquer mãe. Se chega um tamanho que já deveria estar andando e não está andando, preocupa, sim ou não? Mas quando começa a andar, os pais se alegram. E nós também nos alegramos quando você começa a andar sozinho espiritualmente, quando você começa a ter vida com Deus, comunhão com Deus. Nos alegra, nós vibramos. O pai vibra quando o filho e a filha começam a andar sozinho, comer sozinho, fazer as coisas sozinhas. Os pais se alegram. Deus também se alegra quando você investe na sua vida espiritual, para que você seja forte espiritualmente. Se Deus te escolheu, então invista na sua vida com Ele, na sua comunhão com Ele. Tenha vida com Deus, tenha intimidade, mergulhe na vontade de Deus, na palavra de Deus. Aí você vai começar a viver o que Deus tem para você. Você vai começar a viver, sabe, você vai ver coisas que você nunca viu acontecer na sua vida. Escute isso, por favor. Se você tiver comunhão com Deus, se você investir na sua comunhão com Deus, tudo que acontecer com você, tudo que se levantar contra você, não vai ter outro resultado a não ser terminar com testemunhos. Se você investir na sua comunhão com Deus, você vai começar a ver coisas sobrenaturais, coisas, sabe, que você nunca imaginou que Deus iria fazer na sua vida, porque Ele vai se alegrar com você. Ele vai ver que você tem condições espiritual de viver o que Ele tem para você. Você não vai se perder com as suas conquistas, nem com as perdas, porque na vida nós ganhamos e nós perdemos também. E você não vai se perder com as suas perdas, nem com as suas vitórias, por causa da sua comunhão com Ele. Agora, se você não investir na sua comunhão com Deus, você vai ser igual aquele pássaro com a asa quebrada. Tem tudo para voar, mas não voa, porque a asa está quebrada. Tem gente aqui que tem tudo para arrebentar, mas uma coisa falta para ela: investir na comunhão com Deus. Ela é fraca espiritualmente, ela lê tudo menos a Bíblia, ela conversa com todo mundo menos com Deus. Para as coisas de Deus ela é fraca, ela não tem ânimo, ela não tem disposição, ela não faz a parte dela. É triste, tem tudo para
para arrebentar, já poderia estar glorificando a Deus com coisas grandes, mas Deus não fez ainda, porque ela não tem interesse de crescer espiritualmente. Deu para você entender? Por favor, entenda isso. Tem mulheres que elas olham para o marido e falam: meu Deus, se meu marido pegasse firme com Jesus, quem seguraria esse homem? Um leão para trabalhar, um guerreiro, mas espiritualmente fraco. Qualquer inveja, qualquer coisinha destrói ele, derruba ele, desanima ele. E tem maridos também que olham para as esposas e falam: meu Deus, se essa mulher pegasse firme com Jesus, se apegasse mesmo, investisse na comunhão com Deus, onde é que essa mulher parar, essa mulher arrebentar? Creia que Deus te escolheu, mas invista na sua comunhão com Deus. Comunhão. É impossível você ler Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, ler aquilo crendo e você não se fortalecer. Um Deus que escolheu pessoas que ninguém acreditava que fizeram a diferença nesse mundo, pessoas que a Bíblia diz que o mundo não era digno delas. Que você seja uma pessoa assim, que Deus escolheu, mas que valoriza a comunhão com Deus, para você fazer a diferença. Terceira e última coisa, lê alto aí. Entenda o quê? Tem um versículo de Salmos 2, versículo 8, que diz assim: pede-me e eu te darei o quê? As nações por herança, e as extremidades de quê? Da terra por tua possessão. Olha para mim agora, por favor. Eu queria que você entendesse a grandeza da fé. Você não vai ler na Bíblia uma pessoa manifestando a fé e Deus dizendo assim: ó, calma, menos, você está querendo demais, você está pensando muito grande, não é bem assim, menos. Você não vai ver isso. Nenhuma vez o Senhor Jesus limitou alguém que manifestou a fé. A Bíblia diz que nós somos limitados pelos nossos próprios afetos, sentimentos. Nós aqui nos limitamos, mas a fé não tem limites. A fé pode tudo que Deus pode. Vá na sua fé, porque se você for na sua fé, você vai arrebentar. Não vá na fé dos outros, senão você se arrebenta. Quando você entende a grandeza da fé, você para de olhar para a sua idade. Quando Deus escolheu Abraão, Abraão tinha 75 anos. Deus poderia fazer Abraão ser pai com 75, ou não, com 76, com 80. Mas Deus fez ele ser pai com quantos anos? Com 100 anos. Com 100. Por quê, bispo? Porque Deus quis. Para mostrar que não existe idade, não existe nenhuma dificuldade para Deus fazer coisas grandes na sua vida, com muita ou com pouca idade. Quando você é uma pessoa de fé, você pode envelhecer na idade, mas na fé e no espírito você não envelhece. Você não se troca por ninguém. Você crê que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Quando você entende a grandeza da fé, nos momentos feios, nos momentos escuros da sua vida, Deus aparece. Deus apareceu para Moisés na nuvem escura. Deus apareceu para Abraão no maior calor do dia. Quando você é uma pessoa que crê no poder da fé, você sabe que nos momentos mais feios da sua vida, Deus vai aparecer para honrar. Deus vai aparecer para abençoar, porque Deus é grande, porque Deus não falha, porque Deus não erra. Quando você crê na grandeza da fé, você espera em Deus. É do alto que vem o seu socorro, é do alto que vem a sua vitória. E digo mais: quando a coisa fica feia,
é porque você sabe que Deus quer que você viva um tempo de milagres, um tempo de coisas sobrenaturais. Quando você é uma pessoa que crê no poder da fé, na grandeza da fé, e a coisa fica feia para o seu lado, você logo diz: é hora de viver coisas grandes de Deus, é hora de viver coisas impossíveis, é hora de viver coisas sobrenaturais. Você sabe que Deus está permitindo chegar ao ponto que chegou, porque Ele quer fazer coisas maiores na sua vida. Amém? Creia que Deus te escolheu, ainda que ninguém acredite em você. Invista na sua vida com Deus, para que espiritualmente você seja forte. E creia na grandeza da fé, porque ninguém vai segurar você não.